crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje a tia Larissa está de volta para mais uma aula da turminha do Primários e nós vamos continuar estudando sobre pessoas corajosas. Vocês lembram da nossa última aula de Daniel e seus 3 amigos? Que eles decidiram escolher a Deus e não o pecado. E eles resolveram enfrentar o rei, ser corajosos, né? Vocês sabem que o rei da nossa história é o rei Nabucodonosor. E para a nossa aula de hoje, o Daniel ele não está nessa história e aparece só os seus 3 amigos, os 3 jovens, que eles receberam nomes babilônicos e agora o nome deles era Sadraque, Mesaque e Abidnego, tá? E aí, passado um tempo, desde o que tinha acontecido na história da aula passada, em que o rei sonhou e não sabia o que ele tinha sonhado, e era um sonho muito estranho, e que Daniel, né, Deus deu a revelação a Daniel, para que ele pudesse dizer ao rei Nabucodonosor o que ele tinha sonhado. Desde o que tinha acontecido, passou-se um tempinho, e o rei Nabucodonosor decidiu criar uma estátua bem grande, e que ela ficasse num local em que todas as pessoas pudessem ver. E que toda vida que os instrumentos tocassem, tá? Vários instrumentos iam tocar, a cidade iria ouvir. E quando eles ouvissem, eles deveriam se ajoelhar, prestar reverência e adorar aos deuses da Babilônia e adorar a imagem, né? Aquela estátua que o rei mandou construir, tá? E aí, no meio das pessoas, tinha os nossos 3 amigos, né? Tinha os nossos 3 jovens. Quando eles ouviram o som, né, dos instrumentos, porque saiu um decreto, tá? O rei lhe disse, olha, todos, com exceção de ninguém, todo mundo, quando ouvir os instrumentos tocar, tem que se ajoelhar, prestar reverência e me adorar. Mas olha só o que aconteceu. Quando tocou os instrumentos, os 3 jovens, eles, não, a gente vai ficar aqui em pé, a gente não vai se ajoelhar, porque nós não acreditamos nos deuses da Babilônia. E nós não podemos nos ajoelhar e adorar a essa estátua, né? O nosso Deus vai ficar muito triste. Então, a gente vai ser corajoso, vai obedecer e vai ser fiel ao nosso Deus. Quando o instrumento tocou e que eles ficaram em pé, as pessoas olharam assim para o lado, como assim, né? Todo mundo tinha que se ajoelhar. Foi aí que algumas pessoas chegaram até o rei e disseram assim, olha, rei, como é que pode, né? Você deu o decreto, disse que todo mundo tinha que se ajoelhar. E tem um povo ali, né? Teve uns 3 jovens que não se ajoelharam, que fizeram, né? Ouvido de mercador, como diria o vovô e a vovó. Ouviram os instrumentos tocando e fizeram de conta que não era com eles, que eles não estavam vendo nada. E não se ajoelharam. E o rei falou assim, como é que é? Peraí. Como é que eles fazem um negócio desse? Não. Pode chamar aqui. Qual foi o decreto que eu disse? O que foi que eu escrevi? Que todo mundo deveria se ajoelhar. E quem não se ajoelhasse, eu vou lançar em uma fornalha ardente. Tirar isso, uma fornalha. Fornalha de fogo? Isso, meus amores, fornalha de fogo, tá? E aí, o rei mandou chamar e os 3 jovens vieram até a presença do rei. Quando eles chegaram lá, o rei falou assim, olha, meu povo, o que está acontecendo com vocês? Vocês estão com um problema no ouvido? O que foi que eu disse, né? O decreto está aqui, eu fui muito claro, foi muito objetivo. Eu disse que todos deveriam se ajoelhar e prestar adoração à imagem, né, à estátua. E aí os 3 jovens disseram assim, olha, a gente não pode fazer isso, né? Nós acreditamos apenas no único Deus. Então o rei, disse assim, não, mas vocês vão continuar desse jeito, não vão me obedecer. E eles disseram que não. Mas aí o rei ficou muito furioso. Ele quer saber, pois amarra eles e joga eles na fornalha. O rei ficou muito furioso. Ele não estava acreditando que os 3 jovens tiveram a coragem de chegar e discordar dele. E ele mandou amarrar os 3 jovens e lançá-los na fornalha ardente. E ele ainda disse mais. Ele disse assim, olha, vocês vão, né, soldados, vocês vão aquecer a fornalha 7 vezes mais. A fornalha vai ficar mais quente do que ela já estava. Porque eu tô com muita raiva que esses jovens tiveram a coragem de falar isso comigo. De não me obedecer. Eu quero ver se o Deus deles vai tirá-los da fornalha, se vai livrá-los. Os jovens acreditavam que Deus iria livrá-los. E é por isso que eles foram corajosos, tá?
E aí, quando os jovens estavam indo até a fornalha, os soldados jogaram eles lá dentro. E quando eles jogaram, só em eles estarem próximos, os soldados, do fogo, que era tão quente, eles morreram ali mesmo. E aí, os jovens entraram na fornalha. E daqui a pouco o rei olhou assim e falou assim: peraí, tem uma coisa errada. Deixa eu tirar aqui meu óculos. Não. Tem alguma coisa errada. Ô fulano, vem aqui. Vem tu mesmo, vem cá. Porque estava todo mundo observando o que iria acontecer com os jovens. Ele falou assim: mas vem cá, chama todo mundo aqui. Mas a gente não jogou, foi 3 lá dentro? Ou eu tô enxergando errado? Tem 4? Como assim? Tem 4. E como é que eles não estavam tudo amarrados? Como é que eles estão soltos, estão andando lá dentro? E o rosto desse último parece o rosto de um anjo. Olha só, crianças. A Bíblia fala que um anjo do Senhor estava lá junto com os 3 jovens. Tá certo? E Deus conseguiu sim livrar os jovens. Quando o rei olhou e falou assim: não, pera, eu tô vendo 4, mas eles não foram consumidos pelo fogo, eles aparentemente não têm nenhum arranhão. E aí o rei se convenceu naquele momento que Deus, o nosso Deus, ele era poderoso. Naquele momento ele viu que os 3 jovens, eles não estavam sendo apenas desobedientes e querendo tirar aquilo que o rei tinha dito, não. Eles estavam sendo fiéis ao Deus que eles criam. E aí naquele momento o rei falou assim: olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, sai daí e vem até aqui. E aí os 3 jovens vieram até a presença do rei. E quando eles chegaram, ele olhou assim e falou assim: não, peraí, vocês não tem nenhum arranhão, não tem nem cheiro de fogo, como assim? E aí naquele momento ele pegou e disse: olha, eu vou escrever agora um novo decreto. E que quem blasfemar ou dizer algo contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego também vai ser jogado. Desculpa, também vai ser morto, tá? Porque eu não admito que ninguém diga nada com esse Deus, que é um Deus muito grande, que é um Deus altíssimo, que é o Deus tremendo, que é o nosso Deus, que é o Deus que nós acreditamos, tá? Então, o que a gente está aprendendo desde a outra aula, gente? É que nós temos que ser corajosos, é que nós não devemos ter medo de servir a Deus, que nós não devemos ter medo de falar do amor de Deus, que nós não precisamos ter medo de nada, porque nós temos um Deus que cuida de nós, porque nós temos um Deus que é fiel, tá bom? Porque nós temos um Deus que deu seu Filho de presente para nos dar a salvação. Então, que a partir de hoje, vocês aí de casa possam ser como os nossos 3 jovens, como os nossos amiguinhos, que eles acreditaram num versículo que está lá em Hebreus 13, versículo 5, capítulo 13, versículo 5, que diz assim: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Nós temos um Deus que é o nosso amigo e que está sempre conosco. Então, que a partir de hoje vocês nunca esqueçam que vocês têm um Deus que cuida de cada um de vocês. E que na casinha de vocês podem orar, vocês podem se ajoelhar e buscar esse Deus, tá certo? Porque Ele está sempre pronto a nos ouvir, tá bom? Agora nós vamos fazer uma oração para finalizar. À noite, quem estiver no culto vai receber uma atividadezinha extra, uma atividade especial, para que vocês façam em casa junto com os pais. E eu quero ver se vocês estão prestando atenção nas aulas, tá bom? Vamos orar agora? Deus amado, Deus querido, muito obrigado, Paizinho do céu, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos dormir e acordar sabendo que o Senhor está cuidando das nossas vidas e das nossas famílias. Eu quero te agradecer pela vida de cada criança que se encontra do outro lado dessa tela. Que o Senhor possa abençoar grandemente a vida deles e das suas famílias. E que nós possamos ter coragem para sempre te servir e sempre acreditar que o Senhor está conosco. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Tá bom?
Então fiquem ligadinhos, tá? Quem não tiver ficado perdido por aí, assiste o vídeo de novo, tá certo? E quando for à noite, vocês vão receber uma atividadezinha especial com o tema da nossa aula e com o tema com algumas perguntinhas, com algumas coisas da nossa última aula, tá certo? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!